Eu sou o Pedro, sou engenheiro eletricista, especialista em engenharia de segurança do trabalho e eu atuo diretamente na área de redes óticas, né? Então, o professor Leandro me convidou para estar fazendo uma apresentação para vocês, né, para abordar um pouco mais, né, do dia a dia, né, do engenheiro, quais são as competências, né, o que realmente é ser um engenheiro, né, que ele pediu para estar trazendo um pouquinho do nosso dia a dia para vocês, né? Então, eu preparei essa apresentação, que é justamente o meu dia a dia, né, e no final eu tenho até um convite para vocês aí, para a gente conversar mais um pouquinho. Pessoal, fiquem à vontade, pode perguntar, né, ergue a mão aí no Teams, né, pode abrir o microfone, fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá joia? Me interrompa, né, eu gosto de conversar, eu gosto de trazer o dia a dia para vocês mesmo e trocar ideia, né, até porque a vida acadêmica justamente é uma troca de ideias, uma interação ali entre profissionais, né? Então, justamente, isso é muito importante aí para a formação de vocês também, beleza? Então, vamos dar início aqui. Eu só peço para que todos mantenham o microfone mutado, né? E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, abre o microfone aí, pode perguntar, que eu estarei, né, à disposição de vocês. Beleza? Vamos combinar para ninguém levar dúvida embora hoje, fechou? Que vocês tiverem de dúvida, de pergunta, pode mandar aqui que a gente vai conversando. Pessoal, então, projetos de redes FTTX, né, internet fibra ótica de alto desempenho. O que é FTTX, né? O que é esse projeto de redes, né? Justamente esse aqui é o meu dia a dia e o que eu trago para vocês, o que se envolve redes de internet fibra ótica de alto desempenho, é justamente o acesso à internet, né? A gente ter internet nas nossas casas e a gente teve essa evolução, né? Devido à alta demanda, à integração das tecnologias, e a gente teve uma evolução de fato da internet residencial, né? Que acredito que muitos de vocês aí devem ter acompanhado pelo menos um pedacinho disso aqui que eu vou estar mostrando agora, né? Então, por exemplo, a gente teve lá os fax modems, né? O fax modem que ele fazia conexão por internet de escada, né? Então, a gente pegava a linha telefônica, esse fax modem fazia uma discagem, conectava-se a um provedor de acesso e esse provedor de acesso dava acesso à internet para o usuário, né? E justamente aqui a gente tinha aquela situação da linha telefônica ficar ocupada, acredito que alguns de vocês aí devem ter se lembrado disso, isso foi um pouquinho da minha época. Logo depois, consegui uma imagem aqui da internet via rádio 2.4, né? A gente tinha lá, antigamente a gente tinha seus 56 kbps de tráfego, passamos a ter incríveis, no máximo, 11 megabits por segundo, né? Isso aqui era uma situação ali extrema, assim, nossa, deu muito certo a conexão, tá perfeita a conexão, a gente poderia ter até 11 mega de internet na nossa casa, né? E com o passar do tempo, a gente teve as evoluções, né, das conectividades à internet, passando pelo ADSL, né? Acredito que vocês também lembrem aí desse modemzinho da D-Link, né? E aí a gente teve o ADSL ali. No ADSL poderíamos ter uma possibilidade de até 24 megabits por segundo, quando muito bem feita a conexão, né, com a operadora. Tivemos a evolução também do VDSL até 150 megabits por segundo, mas isso aqui também nunca chegava, né? Também tivemos o via rádio 5.8 GHz, né? Esse via rádio, as anteninhas da Ubiquiti, Intelbras, vários modelos aí. Também a conectividade limite ali, seus 54 megabits por segundo. E depois, com a evolução das tecnologias que passavam nessas antenas, poderíamos ter uma conexão ótima, né? Até 150 megabits por segundo. Isso aqui é limite de protocolo, tá, pessoal? Não é um limite, não é o que realmente passava, era o limite dos protocolos, mas ali, quando a gente tinha, por exemplo, uma internet via rádio dessa daqui em casa, a gente assinava 500K, né?
né? Muito melhor que 56, mas a gente já assinava 500K 1 mega, 5 mega então era o plano máximo, né, que tinha. E justamente aqui também, né, no ADSL, no VDSL, o plano lá era 5 mega, 10 mega, né, quando muito uns 15 mega de velocidade. No via rádio aqui também lá até seus 25, 30 mega de velocidade passava, mais que isso não. E aí a gente chegou, o mercado chegou e nos trouxe a possibilidade da internet fibra ótica, né? Então, a internet fibra ótica, ela passou a mudar o conceito lá de seus 10, 15, 20, 50 mega para 100, 200, 300, 500, 1 giga, né? Até com esses outros equipamentos, esses outros roteadores, a gente passou a ter velocidades extremas ali hoje, que é a nossa realidade que temos hoje nas nossas casas, né? Acredito que muitos aí já têm essa realidade na casa de vocês, né? O que eu destaquei aqui da diferença, né, dessa tecnologia aqui para essa outra tecnologia aqui, né, um roteador de uma anteninha e um roteador de 4 antenas. Mudou a tecnologia também que a gente passa a transportar a internet pelo ar, né, o Wi-Fi. Hoje a gente, lógico, acredito que muitos de vocês tenham computadores, laptops, né, mas o Wi-Fi se tornou algo muito popular, o smartphone também se tornou algo muito popular, e é o que predomina hoje o mercado, né, de acesso à internet. Justamente diante disso, dessa evolução, eu trouxe para vocês um gráfico, né? Esse gráfico eu extraí essa semana do site da Anatel, né? Esse site da Anatel é um portal transparência que eles têm lá, que todos os provedores de internet do Brasil, eles devem reportar dados à Anatel, ao órgão regulador, né? E eles reportam a quantidade de acessos à internet. Então, cada empresa tem, por exemplo, uma empresa de internet, ela tem lá 1.000 clientes, então ela tem que informar para a Anatel que ela tem esses 1.000 clientes. Ou uma outra empresa, ela tem lá seus 200 assinantes, ou tem 10.000 assinantes, então ela tem que informar esses dados para a Anatel faz um compilado de informações e traz isso para nós no portal Transparência em forma de gráfico, né? Muito bacana, pessoal, que a intenção está direcionando para vocês, né, o que seria o FTTX, o que seria a internet de alta velocidade. Eu gosto de estar passando uma introdução, que é justamente para a gente observar esse gráfico aqui, né, conforme os anos que se passaram, como que foi o crescimento dos acessos à internet banda larga fixa nas residências, comércios, indústrias, né? Então, antes lá, perto de 2008, a gente não tinha nem 10 milhões de acessos à internet, né? E conforme a evolução do tempo aqui, ó, tivemos lá o Covid, que entrou por essa região aqui, hoje a gente está chegando próximo aos 39 milhões de acesso à internet, um mercado em constante crescimento, né? Com essa evolução, eu também trouxe para vocês um outro gráfico de uma forma um pouco diferente o olhar, justamente aqueles 39 milhões, aproximadamente 30 milhões, 29 milhões hoje de acessos à internet são planos superiores a 34 mega de velocidade. Isso também são informações que as operadoras, os provedores são obrigados a informar para a Anatel, e ela trouxe essa informação. E eu chamo a atenção de vocês porque cresceu de uma forma tão exponencial assim, né, de uma forma tão surpreendente, por que aconteceu essa curva, né, de uma forma tão forte aqui, os 34 megas de velocidade aqui, planos maiores que 34 megas de velocidade. Justamente, pessoal, porque a fibra ótica ela começou a ser algo comum dentro das nossas casas, comum no nosso dia a dia, né? E aí eu trago esse outro gráfico aqui demonstrando lá, ó, que já está próximo dos 24 ou 25 milhões de acessos à internet são por fibra ótica. O interessante de tudo isso, olha lá, 22 milhões a gente tem, né? Eu destaquei no gráfico aqui, ó, do mês 6 para o mês 7, a gente teve quase ali 500 mil, né, próximo de 500, mais de 500 mil novos acessos à fibra ótica, né, dentro desse mercado. Pessoal, de fato, é um mercado que está em constante crescimento,
né? E achei até bacana estar falando isso para tá trazendo isso para vocês, porque é algo que está emergente no mercado, né? Então, dia a dia de vocês, acredito que alguns de vocês estão prestes a se formar, bacana conhecer um pouquinho da realidade, né? Como que está o mercado de telecom. Então, se a gente for analisar, né, um crescimento muito grande aqui, né, dos acessos em fibra, lá em 2012 era algo que não era comum, né? Lá 2013, 2014, até 2017, mais ou menos, que foi justamente quando eu entrei no mercado de fibra, em 2017, a gente ainda via que era algo que estava crescendo, estava começando, né? E dali de 2017 para frente foi algo que teve um crescimento muito significativo para o mercado de internet. Aqui eu também trago um gráfico, né, mostrando como que ficou a questão, ou como que está dividido os acessos à internet. Então, aproximadamente algo próximo de 14 ou 15 milhões de acessos estão sobre as mãos de operadoras de pequeno porte, né, prestadoras de pequeno porte, que basicamente é o provedor de internet hoje, que a gente conhece, né? Algum nome, né, Supernet, né, BigNet, enfim, a gente conhece hoje várias nets aí, né, que surgiu, né, a partir lá, começando ali em 2014, né, 2013, começou a surgir as empresas de internet e a operadora de grande porte acabou perdendo um pouquinho do seu mercado ali, um pouquinho não, um pocão, né, do seu mercado de acesso à internet, e acabou que elas tiveram um déficit muito grande. Mas isso é muito interessante, pessoal, porque hoje, né, vocês prestem a se formar aí, ou no caminho de uma formação acadêmica, né, é uma oportunidade bem bacana para você estar seguindo carreira aí na área de telecomunicações. Resumindo, simplificando os números, os dados que eu passei para vocês, né, lá em julho de 2021, né, desse ano ainda, mês 7 de 2021, mais de 39.375.000 residências e comércios têm acesso à internet. Tivemos um crescimento de 2,7% ao mês, né, no mês, com relação ao mês anterior. Então, imagina, pessoal, 2,7%, né, frente aos 39 milhões lá, é uma quantidade muito grande, né, de acesso que cresceu aí de um mês a outro. E também um acumulado de 30,1% desde janeiro de 2021. Pessoal, janeiro de 2021 até julho de 2021, esse mercado teve um crescimento de 30,1%. Não sei se vocês acompanham o dia a dia em bolsas de valores, ou enfim, a parte estatística. Gente, isso é um crescimento muito grande, muito significante, né? E é bacana que eu trago também depois uma oportunidade para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre isso. Qual que é o cenário do mercado de fibra ótica, né? O cenário do mercado de fibra ótica hoje, né, as vantagens são uma baixa atenuação para a gente fazer a conexão do cliente, a gente precisa de menos energia para levar um sinal de dados, né, até a casa do cliente. O sinal elétrico ele vai chegar de uma forma mais fácil, né? O sinal de dados, na realidade, não o sinal elétrico, né? Lógico, acontece a conversão de sinais para sinais elétricos e ópticos, mas a gente tem uma atenuação mínima, até porque essa fibra ótica aqui que a gente está falando, né, aqui nos traz a conexão até as nossas casas, é um material de fibra de vidro, né? Então, essa baixa atenuação, porque a gente manda a luz naquele espacinho confinado e ela vai chegar de uma forma bem fácil, né? Então, a baixa atenuação para a gente operar esse meio. A passagem de banda são valores de banda altos, né? Frente à necessidade do ser humano, frente à necessidade do dia a dia hoje dos usuários, é uma passagem de banda alta que a tecnologia possibilita. Temos também a redução na dimensão e o peso dos cabos. Lembra, pessoal, antes a gente precisava de cabo de cobre, cabo de alumínio para transportar. Hoje, ainda para energia elétrica, a gente precisa, né? Mas para dados, isso deixou de ser necessário. A fibra de vidro pesa quase nada, né? Frente a um cabo de cobre que antes era necessário para transportar dados, né? Para promover a conexão
até a casa de vocês. Além disso, é um material imune a interferências eletromagnéticas. Gente, isso daqui, acredito que alguns de vocês aí podem ter passado por um ocorrido, né, de, porventura, ter acontecido aí de ter dado uma descarga elétrica na linha telefônica e ter queimado o modem ADSL ou ter queimado a antena via rádio da casa de vocês. Então, essa questão de imune a interferências eletromagnéticas, a imunidade dela, né, até porque a fibra de vidro é um material não condutor, né, ele acabou possibilitando, né, facilitando muito ali a operação também devido a isso, né, acabou sendo algo atraente. Né, e a matéria-prima abundante, sabemos hoje que o vidro ele é feito com, né, com acrilato, né, com areia, então a gente tem esse material de forma abundante, então acabou facilitando, né, o mercado começar a se moldar, a enxergar a tecnologia do meio da fibra ótica. Mas também temos desvantagens, né? Sem dúvidas temos desvantagens. Temos aqui a mão de obra, a falta da mão de obra especializada, que isso também é algo, né, que o mercado sofre muito hoje. A capilaridade do material. O que seria capilaridade? Né? Justamente a gente fala de capilar, que é o fio de cabelo. Vocês vão ver um pouquinho para frente que é bem próximo, o tamanho da fibra ótica é bem próximo ao fio de cabelo. E também temos os custos elevados de operação, de manutenção, de equipamento, né? E também a sensibilidade a fatores externos, que daqui a um pouquinho para frente a gente vai conversar. Mas o equipamento, fazer chegar o sinal de fibra ótica até a casa do assinante, é algo um pouco oneroso, né? Um pouco custoso para o provedor. Então, para a empresa, né, que vai atender. Então, sem dúvida, é algo que hoje está se popularizando, sem dúvida, mas lá em 2017, até antes, né, um pouquinho antes de eu ter entrado no mercado, era algo um pouco custoso que acabava colocando na balança ali para o provedor pensar, poxa, será que a gente vai atender aquele bairro ali no rádio? Será que a gente vai atender aquilo lá na DSL? Ou será que vai fazer fibra, né? Então, assim, lógico, era óbvio, né, que a tendência era a fibra ótica, mas talvez a gente tinha alguns outros recursos ali a observar, a enxergar, que poderia acabar sendo uma carta na manga ali para promover a conexão à internet, né? Pessoal, e como que é a fibra ótica, né? A fibra ótica não é isso daqui que a gente vê, às vezes, nas revistas, não é isso que a gente vê no dia a dia, né? Ah, passou num jornal, passou numa revista, aquela imagem bonitinha, passando os dados ali. Isso não é a fibra ótica. A fibra ótica, ela é mais ou menos, né, composta desses equipamentos aqui, ó, desses materiais. A gente tem o revestimento primário, temos a casca e temos o núcleo. Trazendo para uma informação precisa para vocês, né, o núcleo da fibra ótica, o diâmetro dele é de 9 nanômetros, né, que a gente fala nanômetros, né, o diâmetro do núcleo da fibra ótica, que é onde que transporta a luz para fazer a comunicação dos dados. Né? E aí a gente tem um diâmetro externo de 125 nanômetros, e a cobertura da fibra, a capa da fibra, que seria esse revestimento primário aqui, de 250 nanômetros. Pessoal, imagina só, um cabelo hoje, ele tem aproximadamente 60 nanômetros, né? Então, imagina só o quanto que é pequeno esse material, onde a luz é confinada ali, para que a gente consiga acessar os dados que a gente transporta dentro desse meio hoje, né? Vou assistir um filme no Netflix, tudo isso passa dentro desse buraquinho pequenininho aqui, né? Então, algo bem diferente, né? Uma tecnologia bem sensível também, mas a gente vai conversar um pouquinho para frente como que é o dia a dia disso, mas passa a ser algo bem diferente daquele fiozinho de telefone que a gente enrolava ali, passava fita isolante ou parafusava ali, fazia o RJ11, né? Então, foi algo que realmente revolucionou o mercado e ainda ao meu ponto de vista, ainda é algo caro, tá? Mas é algo que se tornou necessário, né? Porque as tecnologias que tínhamos há um tempo atrás, né? Que era lá o via rádio, a DSL, o cabo coaxial, né? O cabinho de telefone,
não é mais suficiente para a demanda que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente vai querer assistir um filme lá no Netflix, coloca na TV e o filme passa sem a gente precisar baixar o filme, né? O filme ele é baixado pela TV para reproduzir, mas antigamente, pelo menos na minha época, eu tinha que pegar o torrent lá, colocar para baixar o filme, demorava 12 horas para baixar um filme, depois eu ia lá assistir 2 horinhas de filme, né? Hoje essa realidade mudou, né? Mudou bastante. Pessoal, a fibra ótica que a gente tem nas nossas casas, basicamente, ela é composta, por exemplo, esse aqui é um cabo externo, né, que geralmente está nos postes, nas ruas, né, ele tem toda a proteção dele, ele tem a alma do cabo, que é chamado, né, em Kevlar, que é justamente para suportar trações mecânicas, né, ao vento, à chuva, né, às vezes um galho da árvore encosta lá, ele tem que suportar essas intempéries externas, né? E ele tem toda a sua composição justamente pensando em proteger o que está lá dentro, dentro dele, né? Que é o cabinho de fibra ótica pequenininho. Então, a gente tem toda a parte estrutural do cabo para suportar aquele fiozinho de cabelo que passa dentro desse cabo aí, né? Que passa os nossos dados. Também aqui temos a parte dos DIOs, né, que é a parte interna de backbone, de central do provedor, que é feita as conectorizações. Provavelmente, na casa de vocês, pode ser que tenha um conectorzinho desse azul ou verde, né, que está ligado no modemzinho ótico na casa de vocês. E esse cabinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês agora, é um cabinho drop de atendimento, né? Na telefonia também era chamado cabo drop. Esse daqui é o cabo drop ótico, né? O dropzinho de atendimento telefônico. Antes era 2 fiozinhos de cobre. Agora esse daqui são dois fiozinhos de aço, né? Que são chamados de alma do cabo. Isso, é alma do cabo. O cabinho ótico passa no meio, o fiozinho ótico, né? A fibra ótica passa no meio aqui, e temos também a alma do... Peraí, agora acabou fugindo da cabeça aqui. A gente tem a alma e o mensageiro. Então, esse cara aqui é o mensageiro que serve para a gente amarrar aí na roldana e prender no padrão de entrada das casas, né? Então, esse carinha aqui é o mensageiro que a gente consegue travar ele, amarrar na alça, tudo certinho para entrar dentro da casa e não ficar aquela barrigona de vão, né? Então, essa é a realidade desses cabos hoje. Pessoal, e aqui eu trouxe também para vocês um comparativo de atenuações, né, por diferentes meios. Lá no ADSL, tínhamos o cabo, no ADSL não, perdão, no cabo coaxial, né, que é parecido com aquele cabinho de TV. A gente tinha uma atenuação de 25 dB por quilômetro. Né? Então, em 1 quilômetro de cabo, lá da central até o cliente, se esse circuito tivesse 1 quilômetro de distância, teríamos 25 dB de atenuação. Telefonia, par trançado de telefone, de 12 a 18 dB por quilômetro. Então, imagina, lá da central, se tivéssemos 1 quilômetro de distância, a gente teria uma atenuação de 12 a 18 dB. Sílica, né, que começou a entrar a parte da fibra ótica multimodo, né? Então, 0,18 a 1 dB de atenuação. E a sílica melhorada, que é agora o material que temos, que é composto a fibra ótica, de 0,18 a 0,35 dB por quilômetro. Pessoal, deu para vocês perceber como que é significante essa diferença, né? Matheus ergueu a mão aqui. Vamos lá, Matheus, abre seu microfone. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. O que é esse dB de atenuação? Seria interferência? Ou quanto viaja? Ou dB, a atenuação é o quanto que a gente perde de potência. Tá? Então, assim, a gente precisa de uma potência para estar chegando com o sinal até a casa do assinante, e eu tenho essa atenuação. Na parte de telecom, a gente considera essas atenuações em dB, que seria basicamente uma escala logarítmica, né? Eu acredito que vocês devem ter visto isso, não sei, se eu não me engano, eu vi na parte eletrônica analógica, eletrônica digital, a gente tem um pouquinho de atenuação que a gente vai falar. Mas, basicamente, Matheus,
é o quanto que a gente perde para chegar com o sinal até onde que a gente quer. Ficou claro? Tá, ficou sim. Obrigado. Certo? Por nada. Então, pessoal, temos essa atenuação e ficou claro também, né, a gente analisando aqui, que a sílica melhorada, que hoje é a fibra ótica que a gente conhece, tem uma atenuação mínima perto das tecnologias que a gente tinha anteriormente, né? Então, essa sílica melhorada aí, que é o que é utilizado hoje nos cabos de fibra ótica monomodo, né, que é o material que é utilizado, acabou tendo esse desempenho. Pessoal, imagina lá você ter mais ou menos a gente imaginar assim, que antes eu precisava de, estou chutando valores, tá? Que não é assim que é calculado, mas enfim, antes eu precisava de 25 watts de potência, agora eu preciso de 0,35 por quilômetro, né? Então, deu para ver que é muito significante isso, né? Por isso que a gente acabou, o mercado se moldou para estar utilizando a fibra ótica. Vamos mudar o slide aqui. E aí, a gente não tem como falar de fibra ótica sem falar de redes PONs, né? O que é a PON? Basicamente, a PON, né, ela teve origem lá, o conceito da PON, né? Teve origem nos anos 90, através de parcerias entre operadores e fabricantes, né? Fabricantes de equipamentos. Então, as operadoras, elas começaram a pensar, não aqui no Brasil, que era um pouco diferente, aqui no Brasil foi um pouco atrasado a questão de conexão à internet, né? Mas fora do país começou-se a pensar, né, que precisaríamos de mais banda, precisaríamos de uma tecnologia que desse conta, né, que ela desse conta de transportar os dados, um maior fluxo de dados e uma velocidade maior, né? Então, o Triple Play, né, que foi o motivo da gente começar a falar em uma nova tecnologia, foi porque as operadoras gostariam de transportar voz, dados e TV, né, até as casas dos assinantes, que hoje é uma realidade nossa, mas lá em 90 já se pensava nisso, e não tínhamos tecnologia que supria essa necessidade. E a gente pensava, falar assim, nossa, eu vou ter que mandar um cabo de TV, um cabo de telefone, um cabo de internet para casa do assinante? Não, vamos juntar tudo isso e fazer o Triple Play, que seria os 3 serviços, né, ali encapsulado no mesmo modo. Eu trago aqui para vocês também, né, a utilização do meio ótico, ela veio diante dessa necessidade, essa possibilidade, né? E aqui eu aumentei um pouquinho a imagem para falar um pouquinho do Triple Play, né? Que seria o quê? Seria o servidor de vídeo, o servidor de VoIP, acredito que vocês já ouviram falar do VoIP, né? Que seria a voz sobre o IP, né? A tecnologia de telefone pela internet. E a gente tinha um servidor de internet. Tudo isso a gente juntava num meio ótico, né? Que seria o head-end, que seria os 3 serviços ali. A gente juntava dentro de um meio e passava a chegar na casa do assinante. Aqui está o DSLAM, que era a tecnologia ADSL, né? E a gente tem até o zigue-zague aqui, que seria o parzinho trançado chegando até o modem. E, pessoal, isso não era suficiente as tecnologias que tinha no mercado para que conseguíssemos levar essas três necessidades para a casa dos assinantes, né? Então, basicamente, foi daí que veio justamente a necessidade. E aí a gente falar um pouquinho de rede XPON, né? O que é o PON? Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do GPON, do EPON, do APON, BPON, XGPON, enfim. O que seria isso, né? O GPON é o mais popular hoje no mercado, mas já começou a chegar coisa nova também. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que é o X, né? Esse X é o protocolo que irá operar o meio ótico, né? Então, qual que é o protocolo que eu vou colocar na fibra ótica para chegar até a casa, né? E o PON é o chamado Passive Optical Network, né? Rede ótica passiva. Então, assim, a fibrinha que vai chegar na casa é a PON. E o modem ótico, a central da empresa que vai te atender com a fibra, vai preencher o lugarzinho do X aqui, que vai falar é GPON, é EPON, é BPON, é XGPON, é GEPON.
enfim. E aí eu trago para vocês aqui, né, como que foi essa certificação, como que aconteceu para definir o que é essas letras, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia foi dividido por dois padronizadores. Acredito que quem é de engenharia que esteja aqui na reunião já deve ter ouvido falar desse I3E, né, o IEEE. E também tem o ITU-T, que é uma outra padronizadora, né? A I3E é norte-americana, a ITU-T é americana e europeia, né? E hoje elas fazem a certificação e desenvolvem os protocolos, né, para a comunicação. E aí, as tecnologias mais significantes que esses padronizadores desenvolveram foram o APON, BPON, EPON, GPON e as novas surgindo como o XGPON ou XGS-PON. Também tem o GEPON, né? Mas o GEPON já é algo no dia a dia de hoje, né? Nossa realidade, já é o GEPON, já está dentro da nossa realidade. Então, basicamente, a gente trocar o xizinho ali pelo APON, ou BPON, ou EPON, ou GPON, né? E, pessoal, eu já vi acontecer, né? Por exemplo, hoje o meu dia a dia é atuar, né, frente a mercados, a empresas de internet. E eu vejo acontecer, às vezes, o pessoal chegar e falar assim, a minha internet é GPON, aí você vai ver, não é EPON. Mas, para o cliente, ele não sabe qual que é a diferença, né? O assinante não sabe qual que é a diferença. Mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho, né, as tecnologias anteriores, a gente tinha o APON, né, de 1998, né, tínhamos 155 megabits por segundo de upstream e 622 de downstream, né, o download era 622 mega e o upload era 155 mega. Mas isso para a PON inteira, tá? Mas por que a PON inteira? A gente vai conversar um pouquinho. Basicamente, pessoal, uma fibrinha ótica, nessa tecnologia APON, ela poderia atender até 32 residências ou 32 acessos de internet. Ela tinha um alcance de até 20 quilômetros de fibra ótica e ela trabalhava dentro desses dois comprimentos de onda aqui, de 1250 a 1360 nanômetros e também de 1480 a 1500 nanômetros, né? Isso daqui é o lambda lá, né? Não sei se vocês viram isso em física, é o lambda, que é o comprimento de onda da luz que ela vai estar atendendo, tá? Tínhamos a tecnologia BPON também, já se tornou algo ultrapassado, 622 megabits por segundo por 1244 megabits por segundo, né? E aí eu poderia estar atendendo lá até seus 1024 usuários numa central. E também a divisão de uma fibra poderia atender até 32 assinantes, né? 32 acessos de internet. Também alcance de 20 quilômetros e os comprimentos de ondas os mesmos dos anteriores, né? E aí, algo que está já no nosso dia a dia, que é o EPON, a gente vai falar um pouquinho dele agora, né? E depois eu vou chegar no GPON para vocês entenderem melhor. Quem padroniza o EPON ou GEPON é o I3E na norma 802.3AH. Né? Essa norma, se vocês pesquisar as padronizações do I3E, vai estar lá, 802.11, que é o do Wi-Fi, 802.3, que é no caso do EPON, né? Enfim, ele vai ter vários modelos lá, 802.11AC, né? Por exemplo, que é o Wi-Fi 5 GB que a gente tem hoje, 5G, tá? Então, o I3E é quem faz essas padronizações, e aqui ele teve as capacidades de transmissão, né? Que a gente conseguiu colocar aqui, seria o quê? Teríamos 1 gigabit por segundo no GPON 1,25 gigabit por segundo de down e up, né? Que seria 1,25 de download e 1,25 GB de upload, tá? Mas detalhe, pessoal, isso daqui é para PON, né? Então seria para 64 assinantes, eu tenho 1,25 gigabit por segundo. Né, os protocolos que eram utilizados nele é o Ethernet, que é o cabinho de rede, né, o que a gente conhece hoje no nosso dia a dia, aquele cabinho azul.
E aqui os comprimentos de onda também, os lambdas dele, né, 1490 nanômetros, 1310 nanômetros, alcance de 20 quilômetros. E o fracionamento, a divisão, uma fibrinha, ela se divide até 64 acessos. Né, os custos estimados é relativamente, hoje é um custo médio, né, um custo meio que, digamos assim, dentro do mercado para o provedor, um custo possível, né? E aí o número máximo de ONU por PON seria 64. Já no GPON, temos um pouquinho mais de capacidade, e ali eu tenho 1,25, né, 1250 megabit por segundo, 1,25 gigabit por segundo de downstream, e 2,5, né, gigabit por segundo de downstream, perdão, o outro era upstream, né, 1,25 de upload, 2,5 de download, na PON, tá? Isso aqui seria na fibrinha lá, eu consigo passar até 2,5 GB de internet, né? Traduzindo para o dia a dia nosso, até 2,5 GB de internet eu consigo passar numa fibrinha. Uma central, ela possibilita ter de 4.096 usuários ou mais, então 4.096 acessos num único equipamento, né, numa única central, e o número máximo de clientes conectados, né, por uma fibrinha poderia ser de até 128 assinantes, né, um alcance de 20 km também, e os comprimentos de onda 1.250 a 1.360 de upstream e 1.480 a 1.500 nanômetros de downstream. Pessoal, basicamente a gente imaginar o seguinte, o que seria esse downstream e upstream? Eu tenho uma fibrinha, um pouquinho para frente a gente vai ver isso aqui para ilustrar para vocês. Eu tenho uma fibrinha que eu vou chegar, eu vou dividir ela, vou dividir por splitters, né, que chama, são os equipamentos óticos que faz essa divisão, e vai chegar, eu posso conectar nessa uma fibrinha até 128 acessos, 128 modems óticos, né, se conectando nessa única fibra que vai se conversar, que vai acontecer a conversação ali entre casa e central, né, ou ponto de internet e backbone, tá? Visto isso, né, a gente tem lá uma tabela comparativa, né, e também é possível a gente verificar que o GPON, ele tem um melhor desempenho de download, né? Por que que eu falo que é diferente a gente falar do GPON e do EPON, né? Pode ser que a empresa que está atendendo você está utilizando um protocolo EPON e, porventura, né, ele esteja vendendo bastante internet de download, né, para os assinantes, e acaba congestionando o downstream daquela rede. Já no GPON a gente tem o dobro de downstream, então ele pode vender planos muito maiores, né? Mas isso aqui, né, a gente vai conversar também que não chega a ser tanto problema assim, né? Desde que a empresa se planeje bem e consiga fazer uma forma correta no dimensionamento lá no projeto de rede, tá? Então, um diferencial também da tecnologia GPON é que ele traz um novo método de encapsulamento, né, o GEM, que é chamado GPON Encapsulament Method, que seria o quê? É um protocolo baseado no transporte síncrono de intervalos periódicos, né, de 1.250 microsegundos, que seria o quê? Todo o sistema ele vai trabalhar sincronizado, então todos os 128 modems óticos mais a central vai ter uma sincronia na conversação entre eles, e cada um vai ter o seu momento de conversar com a central, né? Isso melhorou muito e possibilitou também ter aquele upstream, o downstream um pouco maior, né? Que acabou transportando os dados de uma forma melhor ali dentro daquele espaço confinado. E aí temos o FTTX, né? Chegando um pouco na proposta que a gente que eu trouxe para vocês, é falar um pouquinho do FTTX. O que seria redes FTTX, né? Então, por exemplo, numa situação dessa aqui, eu tenho a minha central até os apartamentos, né? Então, eu tenho um FTTA, Fiber to the Apartment, Fiber to the Business, Fiber to the Corner, né? Que seria a esquina, o armário de distribuição, Fiber to the Home, que seria até a casa, né? Então, acredito que muitos de vocês hoje utilizam
o método de atendimento de rede no FTTH. E aí, basicamente, novamente trazendo aquela analogia, é falar fibra para o apartamento, a casa, a empresa, a corporação, a esquina, a indústria, o poste, enfim. Existem inúmeras formas de se fazer fibra ótica, né? Existem inúmeras maneiras da gente levar a fibra. Eu posso levar até uma torre, posso levar até um poste, naquele poste eu fazer a distribuição de internet ali para os moradores que estão próximo daquele poste, não necessariamente em fibra. Chego com a fibra até o poste, na fibra eu coloco um divisor Ethernet e chego nas casas dos assinantes. Chego com a fibra até os apartamentos, chego com a fibra até a empresa, né, e ali na empresa eu distribuo entre os computadores. Não é algo comum hoje, mas é possível, né? Chego até a indústria e dentro da indústria, dentro daquele parque fabril, eu dividia a fibra ali dentro e fazer com que cada setor da indústria ou cada barracão, né, enfim, da indústria tenha sua conexão com a internet ali. Aqui eu tenho a foto de data centers, né? Como que é a topologia de redes, né? Então, esse daqui, por exemplo, é um data center, muito bem organizado, muito bacana. Peguei isso daqui da internet. E aqui também eu tenho um outro data center que eu peguei de um dos meus clientes, né? Que atua hoje. Aí eu tenho para passar para vocês aqui, né? O que tem dentro de um data center e aonde que vai a fibra, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um roteador de borda. Temos aqui um roteador concentrador que faz as autenticações, permite ou não o funcionamento do cliente, né, acessar a internet ou não. Aqui funciona o sisteminha de bloquear o assinante se ele não pagar, fazer os registros de acesso, né, à rede do... o fulano lá acessou um site de pedofilia, né, a polícia vai vir fazer uma investigação, é esse cara aqui que sabe, né, qual foi o site lá que o cara acessou e quem foi essa pessoa que acessou, né? Ele consegue fazer todo esse controle de funcionamento da internet. E aí aqui temos a OLT GPON, né? Essa daqui seria uma OLT GPON. E pessoal, ó, cada fibrinha dessa daqui vai para a rua, vai para esse equipamento aqui chamado DIO, distribuidor interno óptico, e vai para a rua, vai para os postes, vai para os cabos, né, que tem na rua, vai para as caixas de emenda, que a gente vai ver um pouquinho para frente, vai para as caixas de atendimento, e das caixas de atendimento vai para a casa de vocês, né? Então, olha só, uma fibrinha dessa daqui no GPON atende 128 modems óticos, né? 128 casas. Então, cada fibrinha dessa daqui chega com a luz em 128 casas, né? Então, sai daqui, vai para a rua, na rua, vai para as caixas e chega até a casa de vocês. E aí também a gente tem, por exemplo, aqui servidores, né, de virtualização, que seria esse virtualizador aqui. E essas nuvenzinhas aqui, fornecedor e X, seriam esses cabinhos óticos aqui que estão ligados enfim, vai para a rua também e chega até um fornecedor, até um ponto de troca de dados. Enfim, aqui a gente tem também essa possibilidade, né? A fibra ótica, só que em modo em forma de ponto a ponto, né? Que não seria o ponto multiponto, né? Nesse caso aqui. Aí temos lá as etapas de projetos, né? Um projeto FTTX, basicamente, é tudo que a gente precisa analisar para sair com a fibra lá dentro da casa, lá dentro da central da empresa e chegar até a casa do assinante, né? Eu vou pular aqui, a gente já vai voltar isso daqui para conversar. Basicamente a gente pensar e analisar como que a gente vai fazer distribuições das caixas de atendimento, como que eu vou fazer a distribuição das caixas de emenda para que eu consiga chegar com um sinal ótico até a casa do assinante, tá? Então, aqui eu separei algumas etapas de projetos, que é o dia a dia hoje, né? Que um projetista precisa levar em consideração para desenvolver um projeto, que é o quê? Análise da necessidade do cliente, né? Agora, cliente, eu falo que é o provedor de internet, a empresa de internet que você vai estar projetando
a rede de fibra ótica, tá? Então, qual velocidade que é necessário? Qual velocidade a ser entregue na casa dos assinantes, né, desse cliente? Qual que é o orçamento que a empresa tem para fazer essa rede ótica? Né? Qual que é o local do atendimento? Esse local é um local afastado da cidade? É um local urbanizado? Né? Tudo isso é necessário ser considerado também, porque existe projeto para sítio, por exemplo, né? Então, projetos para a área rural, enfim. Qual que é a estrutura pública de acesso? Tem ruas, tem postes, são dutos enterrados de cabeamento? Como que funciona isso? É caixa no chão ou é poste na rua? Né? Qual que é o percentual de atendimento que a empresa pretende? Ela quer atender 100% dos assinantes? Ela quer atender só 10%, 50%? Tudo isso aqui a gente precisa considerar antes de começar o desenvolvimento, né, do projeto. Eu preciso também analisar qual que é a estrutura e a topologia adequada. O que seria estrutura e topologia, enfim. Quais são equipamentos a ser empregados para o atendimento? Né? O que eu vou fazer para chegar com a internet até a casa? Será que eu vou chegar com a fibra até no poste? E do poste eu chego em cabo par metálico? Ou vou chegar com cabo de rede Ethernet até a casa? Né? Ou eu vou utilizar, frente ao cliente querer atender lá com um plano de 500 MB, eu vou chegar com a tecnologia GPON ou a tecnologia EPON, né, até a casa do assinante. Então, tudo isso a gente precisa verificar. Também a topologia adequada, que seria basicamente a gente pensar assim, eu vou abordar, eu vou chegar com as caixas de atendimento que vai ficar na rua lá, no método simétrico ou assimétrico, que seria basicamente o quê? Eu fazer essa rede em estrela, eu fazer essa rede em barramento, eu fazer essa rede mista, né? Que tudo isso também é possível a gente verificar um pouquinho, eu vou explicar para vocês um pouquinho para frente. E essa tecnologia que eu vou empregar, né? Eu vou empregar o GPON, eu vou empregar o EPON, eu vou usar o PACPON. Nossa, Pedro, mas o que é o PACPON? Você não falou, né? PACPON, pessoal, é a gente misturar as tecnologias, eu chegar num meio óptico, converter para um meio elétrico e atender no elétrico, né? Ou vice-versa, eu chegar no elétrico, converter para o óptico, né? Então, a gente fazer essa mistura das tecnologias para atendimento. Até porque também é possível, a gente fala assim, vou atender um bairro lá, uma rua no meio misto, né? No PACPON. Eu consigo atender lá plano 200, 300 MB também. Na fibra, muito mais, lógico, até 1 GB, né, na fibra. Mas no PACPON também é possível a gente fazer um atendimento bom, que é necessário, é suficiente hoje para o dia a dia nosso, né? E também eu preciso verificar quais são as limitações das topologias e tecnologias. Se o cliente ele tem uma possibilidade de expansão, né? Se existe uma possibilidade de expandir depois, tudo isso a gente tem que considerar antes de estar desenvolvendo o projeto. E aí eu vou fazer a parte do desenvolvimento do projeto, né? Seria a distribuição das CTOs. O que seria CTOs, né? E a quantidade de portas. CTOs são as caixas de atendimento óptico, que elas vão na rua, que vai ligar da casa até a caixa, que vai atender os assinantes. Também tem a distribuição dos ramais de conexão, que seria a gente alimentar essa CTO, né, com esse divisor, com essa caixa de atendimento, eu preciso alimentá-la de algum lugar. Por onde que eu vou chegar com o ramal de atendimento? Tem que fazer a distribuição das CIOs também, que seriam as caixas de emendas óticas. Como que eu vou fazer onde que eu vou posicionar essas caixas de emendas e como que vai ser a distribuição do backbone da rede, que seria a espinha dorsal. Sai da central, vai, né, que seria o backbone, que o backbone seria o percurso da espinha dorsal até o bairro lá de interesse onde que eu vou querer atender, né? E aí, depois de eu definir onde que eu vou colocar essas caixas, eu preciso fazer os cálculos ópticos, né? O cálculo do orçamento óptico, elaboração do diagrama unifilar, que é comum também, né, para o pessoal da engenharia aí, os diagramas, a elaboração
a elaboração do diagrama de fusão, os croquis de execução, né, como que funciona, a fibra verde vai ligar até a fibra azul, né, ou vai ligar até a amarela, enfim, existe a necessidade das fusões, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho. Preciso dos croquis de execução e as notas técnicas, especificação de material, também, assim como, né, pessoal da engenharia civil, é necessário isso também na parte da parte de telecomunicações. Também preciso fazer as documentações dessa rede, né, acompanhar, fazer os registros de ativação. O cliente entrou na base, né, que seria o quê? O cliente ativou a internet na casa dele. Eu preciso registrar que ele foi ativado, né? Então, tudo isso aqui também faz parte do projeto FTTH. Pessoal, basicamente, isso daqui é um projeto FTTH desenvolvido no Google Earth, né, na versão Pro, mas também tem outras formas de desenvolver projetos. Até agora, alguém tem alguma pergunta daquilo que a gente conversou? Vamos lá, então. Esse daqui é um projeto que foi desenvolvido pela minha equipe, ali numa cidade aqui no Paraná, que foi vindo de uma rede FTTH, né? A necessidade do assinante seria atendimento fibra ótica com planos de alta velocidade, né? Nessa cidade aqui. Então, esses quadradinhos aqui são as caixas de atendimento, né? As caixas de atendimento que ficam na rua, que ficam no poste. E aí, quando o instalador ele for fazer a ativação, né? Por exemplo, nessa casinha aqui, ó. A hora que o instalador for fazer a ativação, ele vai ter que passar um cabo ótico de tipo drop dessa casa aqui até a caixinha de atendimento aqui, né? Essa caixa de atendimento onde que vai conectar ele até a central. E nessa caixa de atendimento aqui, temos o ramal e chega até o POP. O que é o POP? O POP é onde fica a central, onde ficam os equipamentos, os roteadores de borda, roteador de autenticação, servidores, tudo isso daqui fica dentro do POP, onde a internet está presente aqui, né? A central fica aqui. Então, para que eu chegue com um sinal ótico até essa caixinha aqui, onde vai atender nessa casa, eu preciso fazer um dimensionamento, um projeto dessa rede, que basicamente é eu garantir que a PON, a fibrinha que vai sair da minha central aqui, ela chegue até essa caixa, né? E durante esse percurso acontece a divisão de sinal. Então, nessa rede aqui, por exemplo, nessa rede numerada como 100, eu vou ter a caixa 101, 102, 103, 104. Em todas essas caixas aqui é necessário que eu tenha sinal, né, para 16 portas para atendimento. Aí aqui a gente vai entrar em mais, se a gente for aprofundar um pouquinho disso aqui, eu preciso garantir que o sinal daqui seja, por exemplo, o mesmo sinal que tem aqui nessa caixa, essa caixa 112, que é fim de ramal, né, por exemplo, e que o sinal ele seja certamente homogêneo, né, ou um sinal equilibrado para todos. Então a gente precisa fazer os cálculos de splitters para que esse sinal chegue lá, né? Essa rede, no caso, é uma rede em barramento, tá? E aí eu preciso fazer com que esse sinal chegue de uma forma bacana ali em todas as caixas. A gente precisa calcular splitters desbalanceados ou splitters de barramento, né? Splitters assimétricos. E aí eu faço os atendimentos, né? Os splitters seria o quê? Seria o divisor de luz. Então a gente entra com a luz, né? Entra com a fibra, a luz ela vai sair duas fibrinhas, uma da luz, né, desproporcional, que seria a assimétrica, e uma de barramento, que seria a que vai para a próxima caixa. E aí a fibrinha que entrou aqui, ela vai tirar um pouquinho da luz que está vindo nessa fibra e ela vai mandar para outra. E vai tirar um pouquinho da luz e manda para outra. Tira um pouquinho da luz até com que eu consiga fazer com que esse projeto seja algo, digamos assim, equilibrado, tá? O sinal seja equilibrado. E aí eu tenho vários ramais, né? Então, basicamente, visto esses ramais que a gente tem aqui,
cada residência, eu tenho uma caixa que vai atender essa residência de uma forma facilitada, né? Não digo de uma forma equilibrada, porque pode ser que aconteça de uma caixa ser um pouco mais distante, né, das residências, mas tudo isso vem de um orçamento, né, do assinante. Ah, ele quer fazer uma rede mais econômica, ou ele quer fazer uma rede, né, mais, digamos assim, mais avantajada ali para ele conseguir economizar na ativação. Tudo isso, pessoal, é considerado a hora que você vai fazer esse projeto. Por que eu digo isso? Porque, assim, eu quero economizar na rede. Tá bom, às vezes eu não preciso, eu posso, em vez de eu fazer um ramal aqui, né, nessa avenida principal, eu posso colocar uma caixa em cada esquina, perdão, uma caixa em cada quadra, né, para ficar mais próximo para o assinante ativar, né? Então, tudo isso é considerado quando vamos fazer o dimensionamento, as considerações para realizar o projeto. Vou colocar uma caixa a cada quadra aqui. Vai aumentar o meu custo de cabo de backbone, né, que eu vou chegar, o custo de cabo de ramal. Vai aumentar o meu custo com caixas de atendimento, que eu vou precisar colocar. Mas, em contrapartida, eu vou economizar na mão de obra do meu colaborador e eu vou economizar no cabo drop, que eu vou lançar menos cabo drop para conectar ele até a caixa. A gente precisa colocar isso na ponta do lápis para analisar. Para isso que serve o engenheiro, né, pessoal? Para ele pegar e fazer as contas e bater a cabeça e falar assim, poxa, é melhor eu fazer dessa forma, é melhor fazer dessa outra, né? Ou, visto a consideração que o meu cliente solicitou, eu vou fazer dessa forma aqui porque ele quer economizar na execução da rede. Aí ele não se importa em pagar um pouquinho mais na ativação, né? Então, tudo isso é fatores a ser considerados, tá? Bacana disso daqui que você desenvolve no Google Earth, você consegue ter esse projeto no celular dos seus técnicos, né, dos seus colaboradores. Ele vai ativar lá, dependendo do local que ele está, se ele não achou a caixa, ele pega no celular, acessa o KMZ e ele consegue ver como que está o projeto, onde que tem caixa, né, tudo certinho. Aqui, pessoal, é uma outra rede FTTH, né, um outro projeto de rede FTTH, também em barramento, né, e esse projeto aqui, ele está destacado, as cores das caixas aqui seria com relação à fibra, a PON que está sendo utilizada. Então, tipo, a fibra azul seria, se eu não me engano, é a quarta fibra do cabo ótico, né, enfim, ele separou isso daqui pelas PONs. E também, quando é desenvolvido um projeto ótico desse, a gente precisa contar, por exemplo, eu vou colocar só caixa 1 para 16, se o cliente solicitar só caixa 1 para 16, eu coloco. Se não, por exemplo, aqui eu posso colocar uma caixa 1 para 8, né? Ou eu posso colocar uma caixa 1 para 12, depende muito. Não adianta eu colocar, por exemplo, numa ruinha dessa aqui, de uma ruinha sem saída, enfim, não sei se essa rua aqui é sem saída, mas, por exemplo, aqui, às vezes não adianta eu colocar uma caixa aqui, se é uma rua sem saída, que não tenha, né, a demanda que o meu cliente solicitou. Ele me pediu 100%? Então tá bom, vou ter que contar quantas casas tem aqui dentro dessa rua que essa caixa vai atender, e eu vou colocar, se é 100%, tem 20 casas aqui, eu tenho que colocar 20 portas, né, 24 portas, para ser atendido, seria 1 para 8 e 1 para 16, né, na mesma caixa. Não, ele me pediu 50% de permeabilidade, né, de atendimento. Então tá, se ele me pediu 50%, eu vou contar quantas casinhas tem aqui e eu vou colocar uma caixa que vai atender dentro da necessidade dele, tá? Então tudo isso é considerado também, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu me lembro bem que ele falou assim, eu comprei 100 caixa 1 para 16. Então, você me faz o projeto dentro dessas 100 caixa 1 para 16. Pessoal, se vocês, né, for entrar nesse mercado, já fala assim, primeiro é o projeto, depois é a compra do material, tá? Porque não justifica ele fazer dessa forma, ao menos que foi um ótimo negócio, né? Mas não é a forma adequada de se trabalhar. Aqui também são projetos desenvolvidos no AutoCAD, que foram plotados, né?
E aqui também tem as caixinhas lá, o quadradinho, por exemplo, é 1 para 16, bolinha 1 para 8, depende muito da legenda que é feita os projetos. E então, eu tenho aqui, esses quadradinhos aqui são os postes. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, esses quadradinhos aqui são os postes que estão na rua, né? Eu também vou falar para vocês um pouquinho do projeto, né, que é necessário fazer isso para as concessionárias de energia. Então, a gente faz, a gente vai analisar onde que esse cabo vai ser passado. Ah, aqui eu tenho, por exemplo, aqui era um condomínio de chácara. Então, eu tenho vários lotes aqui e eles queriam atender 100%. Então, foi contado quantos lotes tinha dentro desse espaço, quantas casas seriam atendidas aqui, e foi colocada essa caixa 1 para 16. Veio o cabo, vocês podem ver que está o cabinho rosa aqui, que é um cabinho de ramal, e veio até a caixa de emenda. E a fibra é alimentada até a central através desse backbone aqui em vermelho, por exemplo. Temos cabo ótico de 2 fibras, temos cabo ótico de 12 fibras de backbone, né, que é de central, que é o cabo mais grosso, né? Vocês vão observar na rua. Temos cabo de 24 até de 144 fibras, né? Dentro de um cabinho só. E o cabinho não é muito mais grosso que um cabo de vassoura, né? Então, acredito que é até mais fino que um cabo de vassoura, tá? E também temos os projetos em AutoCAD, né? E aqui eu deixei, né, uma mensagem aqui. O quanto mais planejado, maior a rentabilidade. Por quê, pessoal? Porque o quanto mais a gente planejar, o quanto mais a gente observar e projetar de uma forma melhor, a gente vai ter uma rentabilidade maior desse projeto. Por que rentabilidade? Porque o provedor, a empresa, ela vai investir para fazer esse projeto que você planejou, né, que você projetou. Ela vai investir para fazer isso. E aí, se você projetar de uma forma uma forma ruim, você vai acabar tendo que, o provedor vai acabar tendo que pagar um pouco mais caro para que ele consiga fazer o atendimento do assinante, né? Para que ele, às vezes ele vai investir mais na rede, às vezes em algo que ele não precisou investir, né? E aqui eu trago para vocês, por exemplo, também, né, ó, como que foi feito um projeto das caixas de atendimento, aqui caixas 1 para 8, né? E onde que fica a caixa de emenda. E assim, por exemplo, acontece muito aquele dilema, a gente fala assim, ah, vou usar um cabo de 1 fibra, ou vou usar um cabo de 2, ou vou usar um cabo de 12. Às vezes não é necessário, por exemplo, aqui, ó, pode ser aqui, às vezes não é necessário eu usar um cabo de 12 fibras, sendo que eu vou ter uma caixinha de atendimento de fim de ramal. Posso usar um cabo de 2 fibras, né? Deixo ali uma possibilidade para o meu cliente fazer uma expansão dessa rede posteriormente, sem precisar investir em material, né? Só nas caixinhas de atendimento, né? Ah, não tem necessidade, às vezes, de eu usar um cabo aqui de 24 fibras, porque eu vou ter 1 ou 2 ramais de atendimento, né, dentro disso. Vou usar um cabo de 12. E a topologia também é muito importante a gente saber, a gente ter o conhecimento dela antes da gente fazer a execução. Por quê? Às vezes eu utilizo uma topologia que eu gasto mais cabo, ou uma topologia que eu gasto menos cabos, né? Então, tudo isso também deve ser considerado. Por exemplo, aqui a gente tem cabos de 2 fibras fazendo os ramais de atendimento. E aqui eu tenho um cabo de 12 fibras fazendo backbone. Porque lá, mais para frente, lá eu tenho uma outra rede. Então, não vou lançar um cabo de 2 fibras só, porque pode ser que ele queira fazer uma expansão posteriormente, e a diferença de preço é mínima, né? Então, tem todas essas situações para a gente observar antes de fazer um projeto, antes de trabalhar de fato esse projeto. Aqui eu trago para vocês um diagrama unifilar. Lembra que eu falei assim, olha, a gente tem que fazer a divisão da luz, tirar um pouquinho da luz ali para mandar para outra caixa, para fazer o atendimento das portas. Então, isso daqui é um diagrama unifilar. O que significa, né, nesse diagrama? Seria assim, olha, a luz vai entrar aqui, vai entrar num splitter desbalanceado, 15% vai ficar aqui nesse ponto, e 85% da luz vai seguir. Olha aqui dBm, né? dBm é a unidade de medida que a gente faz as contas de
perdão, as contas do cálculo, né, do cálculo de fibra. Então, eu preciso aqui, o sinal, então aqui ele entrou 4 dBm, ele dividiu 15,85, 15% ficou aqui, 85 seguiu, e ele seguiu com 3 dBm, e aqui ele ficou com menos 5 dBm para atendimento. Pessoal, é normal a gente falar, tipo, o sinal está menos 22 lá, o sinal está menos 19, menos 25, menos 27, tá? Isso aqui é algo normal dentro desse mercado, que na realidade não é um sinal negativo, tá? Ele está dentro da escala logarítmica lá da linha central, do quanto de sinal que ele está saindo, quanto que está reduzindo esse sinal, tá? Aí, por exemplo, ele chegou ali, ó, 85%, ele foi para um outro splitter, um outro divisor, que dividiu 50-50, metade, metade, né? Então, entrou ali uma fibra, saiu duas com a divisão exata, uma divisão proporcional. E aí eu tenho duas saídas aqui, ó, entrou 3 dBm, saiu menos 0,6 em cada ponta. Tá? Então, menos 0,6 dBm, eu vou entrar aqui no splitter 1090, 10% eu vou tirar para uma caixinha de atendimento, vai ficar na rua lá, e 90% eu vou seguir. Vai seguir aqui menos 1,4, vai entrar em um outro splitter, em um outro divisor. Eu vou pegar 10% para fazer uma outra caixinha de atendimento, e os outros 90% eu vou continuar. Vai ficar menos 2,2 de sinal. Eu vou entrar em um outro divisor, 15% eu vou pegar e 85% vai seguir. Então, pessoal, é feito todo um cálculo, né, para que eu consiga fazer o sinal de uma forma, né, igual ali dentro dessas caixas de atendimento. Se vocês analisar, ó, as caixinhas de atendimento elas estão com menos 22,6 dBm de sinal, menos 23,4, aqui menos 22,6, menos 23,4, menos 22,2. Vocês observam que é tudo meio que dentro ali dos 20, 21, 22, 23. Esse é o sinal normal dentro de uma rede ótica, né? Então, o que significa isso daqui? Cada caixinha de atendimento, em cada portinha de atendimento dessas caixas, eu vou ter esse sinal meio que homogêneo. Isso daqui seria as redes desbalanceadas, tá? Eu também tenho a topologia de rede balanceada, que seria, né, eu vou sair com o meu sinal lá da minha central, vou trazer esse aqui. E aí eu vou dividir, por exemplo, um splitter 1:8, ele vai dividir de uma forma simétrica e ele vai mandar sinais, né, para mim alimentar as caixinhas 1:16. Nesse caso aqui, eu estou dividindo em 128 portas, né? A única fibrinha que está saindo lá, vou dividir em 128 portas para chegar nas casas dos assinantes. Temos a topologia desbalanceada, que foi a que eu mostrei para vocês, né? A vantagem da desbalanceada é que a gente tem uma economia de cabo quando as condições favorecem, né? E eu tenho uma autonomia também para mim fazer a quantidade de portas que eu bem entender que for necessárias. Então, por exemplo, sai da central, divide, né, em uma proporção, aí eu posso montar uma caixinha aqui, dividir de novo, monto uma caixa 1:4, finzinho de rua lá, não tem para que eu colocar tanta porta. Posso montar uma caixinha 1:8, monto uma caixinha 1:16, mando minha fibra para a torre, né, então tudo isso tem suas vantagens e tem as desvantagens também nas operações, tá, pessoal? Pessoal, gostaram? O que vocês estão achando? Tem dúvidas? Fiquem à vontade para conversar. Eu gosto também de conversar com vocês. Curtindo, gostando muito. Trabalho com estrutura de redes, então, para mim, tô adorando. Bacana, Matheus. Você trabalha com rede de computador, rede lógica? Isso, estrutura de rede. Você monta estruturas? Isso, a gente monta estrutura no cliente para passar cabo para servidor, montar rede, montar firewall, montar Legal, essas coisas. Que jóia. Então, você entendeu um pouquinho aqui do backbone, como que é
a parte interna ali, aquele rack que eu mostrei. Sim. Legal. No hack eu fiquei olhando a organização dos cabos ali, estava bonitinho. Ah, mas tá bonito. Vixe, aquele lá tá lindo. Frente daquilo do que a gente vê no dia a dia, né? Tá bacana. Tem uns que não tem como. Realmente. Bom, bacana. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Então, você, Matheus, você sabe então a diferença do ponto multiponto, ponto ou ponto a ponto, né? Que é falado em fibra, né? O ponto multiponto não, o peer-to-peer já ouvi falar. Aham. Ponto multiponto, basicamente, é o que eu apresentei para vocês, né? Eu tenho uma fibrinha que ela se divide para 128 assinantes, né? E o ponto a ponto é basicamente a gente fala assim, ó, uma fibrinha sai daqui e vai até aquela outra central ali, né? Faz a ligação entre as redes. Essa ponto a ponto, se eu não me engano, a gente tem um cliente nosso que sai aqui de Londrina e vai lá para Olímpia. Nossa, bacana. Uhum. Certo. Eu trago para vocês alguns cenários atuais, né, desse mercado. Cenários atuais seriam eles, né? A gente precisou de mais velocidade, as tecnologias, as engenharias foi lá e falou assim, vocês querem velocidade? Toma, né? 90 mega por R$ 79,90, 150 mega por R$ 104,70, 300 mega por R$ 129,90, 500 mega e também velocidade ilimitada. Nossa senhora, hein? Agora que eu vou baixar todos os torrents que eu queria, né? Pessoal, o que eu adianto para vocês é que, humanamente, a gente não consegue usar isso daqui por mais que 15 dias, né? E que fique bem claro, você vai baixar 50 filmes, tá bom. Quanto tempo você vai demorar para você assistir 50 filmes? Você vai demorar, sei lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias para assistir 50 filmes. Você baixa 50 filmes hoje, não precisa nem ser desse planinho limitado aqui. Pode ser num planinho de 300 megas, você baixa 50 filmes ali em menos de meio dia, né? Então, foi a necessidade, o pessoal trabalhou, pensou, projetou e falou, tá aí, vocês querem? Toma. Né? E aí a gente tem esses montes de velocidade aí. O que eu adianto para vocês? Alguém aqui usa 500 MB de internet? Alguém aqui contrata 500 MB de internet? Ou 300 MB de internet? Quem contrata internet fibra aí, pessoal? Comenta aí as velocidades que vocês contratam. Eu tenho 400. 400 MB. Você mora onde, Matheus? Eu moro em Londrina, perto do Armazém da Moda. Aham, bacana. Quem mais, pessoal? Quem contrata internet fibra aí? Quanto que contrata de internet? Oi, boa noite. 350. 350? Isso, aqui no Cincão. Aham, bacana. O Léo contrata 350 mega. Quem mais, pessoal? Dia 50. Tá bom demais, nem fica em casa. Kleber, 50 mega, Kleber? Aham. Cara, e eu falo para vocês, assim, pessoal, a gente até faz uma brincadeira. Contratar 500 mega, 400 mega, 350 mega, é a mesma coisa que a gente vai lá na padaria, compra 350 pão, come 2 e o resto joga fora. Mais ou menos isso mesmo. Isso, pessoal, assim, a gente não usa, tá? Um gráfico de uso, né? Nós que temos o dia a dia hoje, né? Que trabalhamos dentro da parte de internet, o dia a dia hoje, a necessidade, assim, aquele usuário que usa muito, ele usa 20 mega, né? Se você pegar o gráfico de uso desse usuário, ele usa 20 mega, 30 mega, no máximo, assim. Se ele tiver uma TV 4K e o filho dele ficar assistindo o dia inteiro filme 4K, ele usa 30 mega. Pessoal, hoje, assim, a gente enxergava a necessidade de falar assim, nossa, eu preciso de muita internet para passar, para assistir filme, eu preciso de muita internet para voz, eu preciso de muita internet para dados, passou a não ser mais tão necessário assim. Assim como que foi desenvolvida uma tecnologia de alto desempenho, né, que é a fibra ótica hoje, foi se desenvolvido os codecs de alto desempenho também. Alguém aqui sabe o que é codec?
Não? Vamos lá. Codec, basicamente, é a gente pensar assim, olha, foi para a gente receber um vídeo, um filme aqui, esse vídeo foi codificado, né, dentro de um certo protocolo, foi mandado pela internet e foi decodificado. Por isso, codec, codificação e decodificação. E, pessoal, por incrível que pareça, uma codificação, uma decodificação antigamente em um filme, antes a gente precisava de um DVD Blu-ray, né, para passar filme em 4K. Conforme foi se desenvolvendo, né, a tecnologia, as formas de processamento de dados, diminuiu muito a necessidade de banda. Foi possível codificar de uma forma muito eficiente esses dados. Então, hoje a gente assiste um filme em HD, né, no nosso YouTube, no nosso Netflix, um filme em HD hoje, né, 1080, 1920 por 1080, né, que seria o 1080i. Gente, funciona hoje em menos de 3 MB de internet. O que era antigamente necessário pelo menos uns 15 MB. A tecnologia evoluiu, né? E também o processamento de dados evoluiu e deixou a gente falar assim, nossa, eu preciso contratar a internet de 500 MB. Beleza, compra 500 pão, usa 2 e joga o resto fora. O WhatsApp mesmo, pessoal, se vocês verem o quanto que o WhatsApp usa hoje de internet, é nada, né? Então, assim, ao menos que você for aquele usuário que tem que ficar baixando backups de dados, de e-mails, e precisa ficar baixando filme, ou, enfim, não sei. Ao menos que você tenha necessidade de um plano de 300 MB, beleza, mas a Trabalho maioria... em casa, talvez, né? Oi? Desculpa. Trabalho em casa, às vezes. Pessoal, se trabalha em casa, mesmo assim, não sei o que faz em casa, no trabalho em casa, mas se for WhatsApp, e-mail, sites normais, vídeo no YouTube, reunião, né, um Google Meet, um MS Teams, né, que a gente está usando agora, você vai usar, assim, no máximo 10 MB de internet. Por incrível que pareça. Né? E aí a gente fala assim, nossa, internet ilimitada. Meu Deus, eu preciso desse plano, né? Para quê? Não tem necessidade hoje no dia a dia, tá? Lógico, eu acredito que mais para frente vai ser necessário. Pode ser muito necessário, né, daqui a uns tempos. Mas hoje, né, nos tempos atuais, né, isso não é necessário. Né? E eu vou até além, né? Lógico, a gente vai ter o IoT entrando, né? Hoje, por exemplo, a gente tem lá Alexa, liga e desliga TV, lâmpada e geladeira, mas, gente, é muito pequeno o dado, é muito pouco, né, o que é necessário. E a conexão de alta velocidade, né, o que a fibra ótica permite, o dado viajar na velocidade da luz, né, e trazer uma latência mínima. Quem aqui sabe o que é latência? O ping, né? Não sei se vocês sabem o que é o ping. A latência, pessoal, é o tempo de conexão de pergunta e resposta entre os conteúdos que a gente deseja acessar. Então, se a gente tem uma latência muito baixa que a fibra ótica possibilitou, e também a velocidade de banda que a gente passa hoje é muito alta, né, acaba deixando de ser necessário a gente contratar tanta internet assim. Pessoal, outra informação importante, bacana, chegou o Covid para mudar, para falar para a gente que a gente é nada, né? Que quem manda é um vírus lá de 500 nanômetros, né? E esse Covid aí chegou para melhorar de forma, né? Chegou para o bem, chegou para o mal também, né? Chegou para o bem que a humanidade, né? A parte de internet, pelo menos, evoluiu pelo menos 10 anos, né? Frente ao cenário que existia quando em março de 2019, perdão, março de 2020. Pelo menos 10 anos o mercado de internet evoluiu. Temos novas tecnologias, né? Tecnologias XGPON. Essa tecnologia XGPON permite a gente ter até 10 GB de down e upstream em uma fibra ótica, né? Necessidade do IPv6. Alguém aqui sabe o que é IPv6? Protocolo TCP/IP, ele foi necessário, né? Ele é necessário para a gente ter as comunicações
na rede mundial de internet. Aconteceu o esgotamento, né, do protocolo IPv4, que ele existia lá algo em torno de 5 bilhões de endereços, mas hoje a gente já está em 7 bilhões de humanos, né? Não sei se o Covid abaixou, mas a gente está em pelo menos 7 bilhões de seres humanos no mundo, né? E sem contar que a gente estava fazendo uma conta esses dias atrás, dentro de uma casa normal, pelo menos você tem uns 10 IPs, né? Então, com o IPv6 ele veio ser necessário porque esgotou o protocolo V4, que já era antigo. Também os planos de altíssimas velocidades, né, que veio para emplacar aí o dia a dia. Pessoal, vamos conversar? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Maravilha, então vamos lá. Até agora, ficou bacana? Ficou claro o que a gente conversou aqui? Todos entenderam a questão como que funciona um FTTX, né? O que seria o FTTX? Deu para entender, sim. Joia. Sim, tranquilo. Legal. Pessoal, basicamente a fibra chegando até as nossas casas, né? E aí, a gente tem algo novo também chegando e falando assim, né? Dando um tchauzinho assim e falando assim, olha, tô aqui, tô chegando, né? Que é o 5G. O 5G é algo que a gente viu a imprensa falar que em Londrina o prefeito foi inaugurar alguma coisa de 5G, enfim. Pessoal, eu adianto para vocês, pelo menos uns 5 anos para chegar a algo palpável, assim, falar assim, nossa, é um negócio bacana que funciona, mas a gente tem vários problemas também que o 5G pode nos trazer, né? E pela capilaridade também da tecnologia, a gente tem que entender que é necessário, por exemplo, a gente ter células de 5G próximas de nós, e essas células de 5G, elas são equipamentos eletrônicos, né? E o Brasil também é um país que tem bastante intempéries, né, atmosféricas, então pode ser que é algo que prometa, né, mas não algo tão palpável assim frente a uma realidade do nosso dia a dia hoje, né? Então a gente ainda vai ter a fibra ótica por um bom tempo, né? Eu posso falar para vocês aí pelo menos 5 anos, mas eu vou até um pouco além, 7 a 8 anos, acho que a fibra ótica ainda vai estar no nosso dia a dia. E também temos o IoT, a internet das coisas, né? Cada item vai ter necessidade de se conectar com a internet. Então, cada pecinha embarcada uma inteligência vai se comunicar. E eu vou muito além, a lâmpada da casa vai ter internet para ligar e desligar, para ajustar a intensidade luminosa, para, sei lá, para falar que ela não está funcionando ou que ela detectou um problema, uma oscilação na rede. Enfim, pessoal, isso vai ser algo popular, né? Então, as tecnologias que temos hoje, elas suprem muito bem as nossas necessidades, né, de internet, de conexão. Quem não tem fibra ainda, eu recomendo que tenha, né, que contrate, que providencie, que é algo que a conexão é algo que desenvolve, de fato, o país, né, e quanto mais conexão a gente tiver, vai ser melhor para todos, né, que é possível essas conexões de alto desempenho. E eu não enxergo, assim, o que eu digo, algo tão já, eu não vejo como assim, nossa, vai emplacar o 5G, enfim, vamos aproveitar o mercado de fibra que a gente ainda tem.